Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos Miguel Paiores Maduro, foi Ministro Adjunto do Governo de Pedro Passos Coelho. Irá coordenar também os Estados Gerais de Luís Marques Mendes, que é candidato presidencial, mais recentemente saiu esta notícia, é comentador da RTP, enfim, era um sem número creio que até esteve recentemente na cerimónia das Estrelas Michelin, porque também... Isso foi em preparação da Vichy Soase. Precisamente, vi que se preparou muito bem para vir ter connosco. Ia começar precisamente por essa notícia desta semana de que vai coordenar os Estados Gerais de Marques Mendes. Acredita que se está envolvendo uma candidatura vencedora? Acredito que me estou a envolver na candidatura que eu acho que é importante que vença. E eu acho que é dessa forma que uma pessoa deve encarar a política e deve encarar as eleições. O resultado eleitoral depende sempre da votação depois do povo português, neste caso. Eu acho muito importante que seja o Dr. Luís Marques Mendes a vencer, e é por isso que eu aceitei desempenhar esta função na candidatura dele, de coordenar estes encontros relativos a causas importantes para o país. E aceitei isso porque entendo que este é um momento, quer devido às circunstâncias internacionais, ao contexto geopolítico internacional, de muita incerteza, muito inseguro, muito contencioso, quer ao contexto político interno, que de certa medida reflete quase essas mesmas dimensões, mas ao nível da fragmentação política do nosso sistema e funcionamento da política em Portugal, uma crescente polarização, que esse contexto exige alguém que, por um lado, tenha forte experiência política, saiba como a política funcionar, saiba como se relacionar com os diferentes atores políticos e sociais, e, ao mesmo tempo, alguém que seja capaz de trazer moderação para esse âmbito político e o faça, e isso é importante para mim também, porque eu acho que uma das razões pelas quais existe esta crescente polarização e fragmentação é a perda de confiança dos cidadãos na classe política, Miguel, alguém que represente também uma abordagem ética para o funcionamento da estava política. a pegar nesse ponto precisamente de Luís Marques Mendes acredita que o Presidente ganha em ser político, ou em ter experiência política. Foi Ministro e acho que até se foi um bocadinho por ser independente num governo de dois partidos. Eu era militante do PSD, ao contrário das pessoas. Eu é que sempre tive, como eu tive sempre uma carreira fora da política, mas eu fui militante do PSD e continuo a ser militante do PSD e acho muito importante que as pessoas sejam militantes de um partido político. Agora, ser militante de um partido político não é seguir cegamente esse partido político. É uma componente muito importante da participação cívica, foi sempre assim que eu encarei, e é por isso que eu acho que muitas pessoas sempre acharam que eu era independente. Marques Mendes tem colocado precisamente a ética como uma das bandeiras, acabou de referir também essa questão e essa dignificação do papel dos políticos e da própria hierarquia do Estado. Uma das coisas que Luís Marques Mendes tem lembrado é que, por exemplo, afastou Isaltino Moraes, também Valentim Loureiro, mas se o PSD previsivelmente vai apoiar Luís Marques Mendes, apoiar Isaltino Moraes para a Câmara de Oeiras não é um embaraço para esta candidatura presidencial? Primeiro, eu não falo em nome da candidatura presidencial do Dr. Luís Marques Mendes. Acho que é importante fazer essa distinção. Sim. E já agora é importante fazer essa distinção porque eu apoio o Dr. Luís Marques Mendes, eu aceitei ter esta função de coordenação do que designou de Estados Gerais, mas não sou o porta-voz da candidatura dele, nem tenho qualquer tipo de autoridade para falar em nome dele. E isso é importante do meu lado, porque eu quero continuar a comentar política com liberdade e para isso necessito de manter a minha independência. Apoio alguém para as presidenciais, mas sou alguém que mantém a independência do seu comentário político em geral. E, por outro lado, também é importante para o Dr. Luís Marques Mendes, porque ele não deve estar associado àquilo que são as minhas ideias e as minhas posições. Eu sempre entendi que essa posição do Dr. Luís Marques Mendes tomou nessa altura é a posição correta, é aquela que eu acho que deve continuar a guiar o funcionamento da política. Eu acho que nós temos de distinguir aquilo que é um juízo jurídico sobre a culpabilidade ou não de alguém, que é uma coisa e que, para a qual as pessoas desde logo beneficiam de presunção de inocência, quando é o caso e como era o caso nessa altura, de as pessoas se encontrarem numa situação de suspeição que retira a confiança pública e dos cidadãos para o exercício de certos cargos políticos. É muito importante fazer esta distinção. Perceber que determinadas circunstâncias objetivas criam uma suspeição sobre alguém que não permite o exercício de cargos políticos naquele momento não contém, em forma nenhuma, um juízo subjetivo
sobre aquela pessoa. Isso competirá depois ao sistema judicial. E eu acho que o Dr. Luís Marques Mendes percebeu isso, e é uma das coisas que eu acho importante no percurso político dele, é a coragem que ele teve de fazer aquilo, sabendo que corria o risco, que se veio a confirmar, de poder perder a própria liderança do partido. É uma das razões pelas quais eu o apoio. De que forma é que o PSD vai interpretar ou tomar posições nessa matéria? Eu vou esperar para ver que posição é que o partido toma e depois, na altura própria, pronunciar-me-ei sobre o que acho relativamente às posições que tomar nessa matéria. Já agora deixe-me só perguntar-lhe, porque no artigo em que o Almirante Gouveia Melo se começou a posicionar no que muito provavelmente será uma candidatura presidencial, ele falava precisamente desta questão de não ser político como uma virtude, dizendo que isso é uma qualidade que um presidente deve ter. É uma crítica também a presidentes anteriores? Como é que interpretou? É uma incompreensão da própria função presidencial. O Presidente da República, por definição, exerce uma função política. A única questão que se coloca nesse contexto é que tipo de político é que será o Presidente da República e, portanto, se viesse a ser o Almirante, que tipo de política é que seria o Almirante? Ora, precisamente uma das razões que me leva a apoiar o Dr. Luís Marques Mendes e não o Almirante é não saber que tipo de política é que ele será. Eu acho que nós não devemos votar em alguém que se apresenta como não político, porque isso, no fundo, é uma forma de ocultar aquilo que será a sua compreensão do exercício daquela função política. É uma das razões, do meu ponto de vista, para não apoiar essa perguntar precisamente sobre uma das ideias que já conhecemos do Almirante Gouveia Melo, que defende que um Presidente deve dissolver a Assembleia da República se o Governo não estiver a cumprir promessas. Acha que é uma ideia que extravasa os poderes da Constituição? Que há algum perigo nesta ideia? Denota, do meu ponto de vista, uma percepção algo excessivamente presidencial, face àquilo que é a própria natureza do nosso sistema político e como a Constituição o prevê, da função de Presidente da República. Todos nós entendemos que é censurável que um governo não cumprir as suas promessas eleitorais. Mas todos nós sabemos que em política é altamente controverso e discutível o que é o cumprimento ou não dessas promessas. E se podem ou não existir razões conjunturais que justifiquem que um determinado governo esteja a cumprir certas promessas e outras não as consiga cumprir. Ora, a quem compete essa avaliação no nosso sistema político? É ao povo português, ao Parlamento, em primeira análise, de quem depende do governo, e depois, em última análise, ao povo português em eleições. Colocaria um excesso de poder nas mãos do Presidente. O Presidente da República não tem essa função de avaliação política da governação para retirar uma conclusão desse tipo. Acho que vai para lá daquilo que deve ser o exercício da função presidencial. Depois do que foram os últimos anos e também com algumas dissoluções da Assembleia, tem havido uma ideia de que não haver orçamento não é razão que baste para dissolver a Assembleia da República. Se não houver orçamento para 2026, o futuro Presidente deve dissolver a Assembleia após tomar a posse? Ou... Eu acho que o futuro Presidente da Assembleia, e não quero estar aqui a dar sugestões, de novo, não falo pelo Dr. Luís Marques Mendes, não se deve pronunciar sobre essa matéria por uma razão simples. Há certos tipos de pronunciamentos políticos que um Presidente não deve fazer porque vão condicionar a sua ação como Presidente da República. Ou seja, para ele estar em condições de procurar evitar uma crise política desse tipo e eventualmente conseguir compromissos, ele não deve condicionar a priori qual é o quadro da ação dos agentes políticos e o seu próprio quadro de ação. Portanto, acho que é isso que um Presidente da República deve fazer. O próximo Presidente da República pode estar em campanha com este problema a acontecer efetivamente, não é? Pode estar um orçamento chumbado na Assembleia da República e não é uma questão de clareza um candidato dizer ao que vai. E eu acho que depende das circunstâncias concretas nesse momento. Depende daquilo que tiverem dito os partidos políticos, porque pode haver margem para o Presidente da República poder optar entre diferentes alternativas, ter ainda margem para conseguir evitar uma crise política. E eu acho que quem quer que venha a ser candidato, ou quem quer que venha a ser Presidente da República, deve tentar preservar essa margem. Deixa-me passar aqui para os casos das últimas semanas. O Primeiro-Ministro, do seu ponto de vista, deu todos os esclarecimentos que devia ter dado sobre a consultora Spinum Viva, ou devia ter ido mais longe, por exemplo, naquilo que a oposição tem pedido, que é a divulgação dos clientes, quem é que foi subcontratado pela consultora? Eu acho que se têm misturado dimensões muito diferentes. Algumas delas, do meu ponto de vista, não suscitam qualquer tipo de preocupação. Outras, que do meu ponto de vista, exigiriam uma forma diferente de abordar estes problemas no quadro do funcionamento do nosso sistema político, explico. E outras ainda onde eu acho que o Primeiro-Ministro, por exemplo, quando o Primeiro-Ministro diz
que ele não vai ser mais transparente do que qualquer outra pessoa o deva ser, eu acho que aí há uma incompreensão daquilo que implica ser Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem de estar disponível para ser mais transparente do que um cidadão comum. É essa a natureza da função política e quem quer que a vai exercer tem de aceitar esse custo inerente a isso. Relativamente à circunstância das pessoas terem empresas em áreas suscetíveis a decisões do governo, eu acho que isso por si só não implica um problema. Pode sim o exercício da função e que acho que as pessoas não se devem necessariamente libertar dessas empresas. Compreendo que o Dr. Castro Almeida, que foi meu secretário de Estado, aliás, e com quem tenho ótima relação, o tenha feito, por excesso de prudência. Eu devo dizer que por foi acaso... excesso de prudência, porque não foi o único, de resto houve secretários de Estado eu que hoje vieram dizer que já tinham cedido participações. participações. Para o governo, posso contar essa história, nunca a contei, aliás. Tinha um projeto em que estava envolvido, que eu, ainda antes de entrar no governo, percebi que já tinha fundos europeus atribuídos. E eu entendi que tinha de sair desse projeto, e foi outra pessoa que assumiu a minha posição, e portanto eu deixei de estar relacionado com esse projeto, porque achei que, apesar de já ter fundos europeus atribuídos, isso podia vir a causar ruído no exercício das minhas funções governativas. E compreendi o gesto do Dr. Castro Almeida com alguma semelhança. Ele entendeu que podia haver, lá está, a tal percepção pública, apesar de não haver nenhum conflito de interesses direto, que poderia haver um risco de percepção pública, e tomou essa decisão. Agora, o que eu acho é que esta questão suscita um problema mais amplo, que é, nós devíamos ter um sistema, do qual que eu tenho defendido há muito tempo, que é ter uma comissão que tivesse o poder, relativamente aos diferentes membros do governo, de detectar não apenas conflitos de interesses materiais, ou seja, um conflito de interesses que já é naquele momento, mas potenciais, mas aqueles potenciais, e relativamente aos potenciais, obrigasse os membros do governo, por exemplo, ou do Parlamento, a um compromisso através do qual se obrigavam a, caso se concretizasse uma situação relativa a esse conflito de interesse potencial, não interviriam nessa matéria. Isso acontece, ou tem acontecido nos Estados Unidos da América, não sei se continuará a existir com a atual administração americana, mas nos Estados Unidos da América é muito comum, quando as pessoas entram em funções públicas, terem de assinar um compromisso nessa matéria, que descreve de forma muito detalhada, não pode intervir neste tema, não pode intervir naquele tema. Se suceder isto, tem de afastar-se dessa decisão. Portanto, eu acho que essa é uma prática que nós devíamos ter no país. E podia haver delegação de competências, não é? Se houvesse um secretário de Estado, não podia. Exatamente. Isso depois tem mecanismos previstos para, caso a pessoa que está numa determinada função não poder exercer relativamente àquela matéria concreta, há outro que tem competência para fazer. Deixe-me só voltar à parte em que falou do Primeiro-Ministro. Fiquei com a ideia de que acha que deviam ser dados mais esclarecimentos, ou pelo menos ele não pode decretar que há uma... Eu acho, por exemplo, que ele não tem limite. Eu acho que ele não tem obrigação de ser muito transparente. Acho que não vi até agora nada de ilegal ou nada disso do ponto de vista do Primeiro-Ministro. Acho que o Primeiro-Ministro não tem obrigação de declarar quem eram os seus clientes passados, até por proteção e salvaguarda dos próprios clientes, têm direito a essa confidencialidade. Há um único aspecto, que aliás, por exemplo, outra pessoa do partido, como Miguel Morgado, já falou sobre isso, que eu acho que o Primeiro-Ministro devia explicar melhor, é a discrepância entre aquilo que são os recursos humanos da empresa e a área de atuação da empresa, e onde a empresa recebe a maior parte dos seus recursos financeiros. Essa é uma questão legítima que tem sido colocada e que o Primeiro-Ministro ia procurar explicar essa discrepância, porque do ponto de vista político ela tem relevante, e lá está, é tal transparência que alguém que tem funções públicas está obrigado. Na questão da lei dos solos, de que também falou aqui, que é outra questão, à parte da consultora da família do Primeiro-Ministro, queria só tentar perceber uma coisa. Há bocado disse que Castro Almeida teve aqui um excesso de zelo, verdade é que ele desfez da empresa imobiliária. Eu não disse que ele teve um excesso de zelo, que ele foi prudente. Eu teria tomado a mesma decisão dele, eu dei o exemplo que tive igualmente esse zelo, não foi um excesso. Mas eu queria fazer outra pergunta relativamente a essa decisão. E, portanto, compreendo os membros do governo que não o façam. Queria-lhe fazer outra pergunta relativamente a essa decisão. Se compreende que haja outros membros do governo que não o façam, e há outros que, por outro lado, já tenham feito isso antes mesmo de tomarem posse, isto não há aqui uma falta de clareza sobre aquilo que deve ser o método, e se isto não cria uma pressão adicional sobre quem não o fez, como, por exemplo, o Primeiro-Ministro ou a Ministra da Justiça? Por isso mesmo é que há muito que eu defendo que estas matérias deviam ser matérias sujeitas à regulação. E devia estar previstos mecanismos que, quando alguém entra em funções, não apenas identificassem claramente qual é o património das pessoas, mas os potenciais riscos de conflitos de interesse
que resultam do património detido pelos membros do governo e como ou resolver esses conflitos de interesse se eles já se materializaram, ou prevenir no futuro esses conflitos de interesse. Eu acho que nós devíamos ter isso previsto, claro. Miguel Pérez Maduro, o núcleo duro do governo desconfia que a RTP tem sido particularmente dura e que até intensificou o escrutínio ao governo por o executivo querer cortar 7 milhões de euros à RTP. É comentador, sei que tem uma particular sensibilidade nisto, nessa mesma casa, mas acredita que a estação... Eu aqui estou numa situação de conflito de registro de interesses, mas duplamente conflituado. Mas porque, por um lado sou militante do PSD, do outro lado sou comentador da RTP. No lado editorial, acredita que a estação pública seria capaz de fazer uma vingança por via do jornalismo ao Primeiro-Ministro? Desde logo, a recomendação que eu faria ao núcleo duro do governo, e eu não vou colocar em causa aquilo que saiu na notícia do Observador, confio no Observador, e se vocês dizem que têm fontes do núcleo do governo que dizem isso, eu vou presumir que isso é verdade. Aquilo que eu diria, com a minha experiência governativa em um período ainda mais difícil, é que não acho que a forma de lidar com casos e potenciais problemas do governo seja começar a tentar passar uma mensagem que é uma espécie de complô mediático contra o governo. Aliás, porque pelo que eu vi da vossa notícia, não falam apenas da RTP, mas depois também falam de que os canais privados, por outro lado, estavam à espera de dinheiro. Mais incentivos. Não acho que seja a boa forma politicamente de lidar isso. Isso não quer dizer que os jornalistas tenham sempre razão, incluindo, eu acho que no tratamento que a RTP e os outros órgãos de comunicação social têm feito, há aspectos em que são próprios, naturais ao escrutínio que os jornalistas devem fazê-lo, até já falei aqui de alguns deles, há outros que, do meu ponto de vista, não tinham interesse jornalístico. Acho que há uma forma que a classe política tem para lidar com isso, que é abertamente, com transparência. Se crê que há alguma notícia que viola as obrigações deontológicas dos jornalistas, pode fazer uma queixa ou para a ERC ou para a Comissão da Carteira dos jornalistas, não deve, do meu ponto de vista, a transmitir uma mensagem de que há complôs de um lado ou do outro. Não me parece nem que o deva fazer, do meu ponto de vista, portanto, nem do ponto de vista do dever ser, isso deve acontecer, é mau, nem que seja útil do ponto de vista político, de estratégia política. Sendo que também, além das fontes que eram citadas, também havia um caso concreto que também teria criado alguma desconforto no governo, tinha a ver com a escolha de Arões de Carvalho, e isso foi criticado até abertamente, ou seja, já há toda ali uma afronta. Aí pode relacionar, pode-se relacionar comigo, porque fui eu que não elegi para presidente o Dr. Arões de Carvalho, mas sou responsável pelo atual modelo de governo e pela criação de um Conselho Geral Independente. Eu recordaria a essas pessoas do PSD que até há pouco tempo o presidente, e durante o governo socialista, o presidente era a Dr. Leonor Beleza, atual vice-presidente do PSD. Portanto, o governo socialista teria um igual direito a desconforto. Mas diria sobretudo outra coisa, do ponto de vista do próprio modelo de governo da RTP. Eu acho que isso identifica um problema que aconteceu a partir do momento em que, na minha opinião, se interpretou as próprias normas da lei relativas à composição do Conselho Geral Independente de uma maneira que, do meu ponto de vista, não é a mais correta. Quando a lei, tal como está construída, diz que os membros do Conselho Geral Independente têm de ser independentes, incluindo politicamente independentes. Eu interpretei isso como devendo implicar a escolha de pessoas, e elas não são escolhidas. Uma das formas de garantir a independência do Conselho Geral Independente é que o Governo escolhe apenas parcialmente algumas das pessoas. Portanto, lá está. Tem vários mecanismos de controle para garantir. Não é apenas o Presidente, né? Há vários membros e eles são escolhidos de forma diferente para garantir maior diversidade e a sua independência. Mas nas próprias escolhas do Governo, a lei impõe que os próprios sindicatos, quem quer que seja pelo Conselho de Opinião, seja cooptado, seja pelo Governo, têm de ser pessoas politicamente independentes. Eu interpretei isso como devendo escolher, e foi o que eu indiquei na altura, que eles competiam ao Governo, pessoas que não pudessem ser interpretadas como tendo uma relação forte com os partidos políticos. O Governo Socialista, que veio a seguir, fez escolhas, incluindo o Dr. Arões de Carvalho, com um perfil diferente. A ERC, a lei tem essa salvaguarda inicial. A ERC deveria controlar precisamente o cumprimento desses requisitos. A ERC, na altura, e esse é um dos problemas que se devia discutir em Portugal, como é que funciona a ERC, não conseguiu sequer tomar uma decisão. E, portanto, eu acho que isso foi um passo, do meu ponto de vista, que veio ajudar a contribuir a esse ruído. Eu não teria feito isso. Acho que, por outro lado, o Conselho de Opinião, por sua vez,
quando nomeou a doutora Leonor Beleza, foi precisamente para compensar por isso, e portanto houve ali uma compensação para garantir que a leitura do Conselho Geral no seu todo não era política. E eu acho que no seu todo o Conselho Geral Independente continua a garantir essa independência e essa neutralidade face aos políticos. Aqui voltar a este governo para lhe perguntar, aliás, entrou no governo Pedro Passos Coelho na sequência de uma remodelação. Este governo ganharia com uma remodelação em meio do mandato, como aconteceu no seu? Eu acho que isso é função do Primeiro-Ministro apurar. É o Primeiro-Ministro que, desde logo, está em condições de saber se determinadas políticas públicas estão a atingir os objetivos que ele pretende ou não, e se não estão, de quem é que é a responsabilidade. Se é do Ministro Setorial ou se é até de outras políticas públicas do que tem visto, que podem estar... Vê alguma necessidade de isso acontecer? Até em áreas que têm, enfim, que têm mais problemas, saúde, por exemplo? Acho que do ponto de vista da saúde ainda é cedo para eu conseguir fazer um juízo definitivo. Acho, e avisei logo isso na altura, que se tinham colocado, o próprio governo tinha colocado a si próprio expectativas muito elevadas. Que a ministra tinha depois assumido a responsabilidade política quase total pelo cobrimento dessas expectativas, ou substituir tantos quadros que respondem perante a ministra no Ministério. Ou seja, a partir do momento em que ela substitui praticamente as principais chefias, ela traz para si grande parte dessa responsabilidade. E, portanto, isso faz com que, do meu ponto de vista, dentro de pouco tempo, nós possamos e devamos começar a comparar os resultados, faz aquilo que eram os resultados prometidos, e se eles continuarem abaixo das expectativas, eu penso que o Governo e a Ministra terão um problema. Já agora, acho que essa matéria também suscita outro tema importante em termos de princípios, para mim. Eu estive num governo que tentou promover isso, acho que as escolhas para a administração pública deviam ser feitas de forma independente. Acho que os principais responsáveis da administração pública não devem ser escolhidos politicamente. Não quer dizer que sejam escolhidos por critérios políticos. Mas acho que as escolhas não neste estou a dizer que governo o governo têm levantado alguma preocupação nesse sim, sentido. não acredito que este governo faça isso, por várias pessoas que conheço, que escolha por critérios políticos. Mas a simples forma de serem escolhidos politicamente, por designação política, contamina, desde logo, a percepção e a autoridade dessas pessoas. Eu sou defensor de um sistema CRESAP reforçado. Pelo contrário, é aquilo que eu sempre tenho defendido e gostava que assim acontecesse, e esse é um dos aspectos em que acho que infelizmente ainda não se deram passos positivos. Nesse sentido. Só uma última pergunta para perguntar brevemente que avaliação é que tem feito do mandato de António Costa como Presidente do Conselho Europeu? Ainda é cedo também. Está também em avaliação? Não, eu acho que, quer dizer, ele neste momento as coisas não lhe estão... Já parou de conspirar contra o António Costa agora? Internacionalmente. Eu, apesar dele ter achado isso quando era Primeiro-Ministro, não é? Eu até defendi que ele tinha o perfil adequado para ser um bom Presidente do Conselho. Aquilo que, do meu ponto de vista, fazia com que muitas vezes ele não tenha sido um bom Primeiro-Ministro, que é alguém que é sobretudo hábil e que tem uma concepção da política como tática e não como persecução de determinadas finalidades públicas, pode fazer dele um bom Presidente do Conselho, porque é alguém que sobretudo tem de conseguir gerar compromissos e consensos. Ele até agora não tem sido muito bem sucedido nisso, é óbvio, não é? Mas eu também não lhe posso atribuir essa responsabilidade e essa culpa no contexto das atuais lideranças políticas, que tornariam muito difícil a qualquer Presidente do Conselho ser eficaz a fornecer a liderança política à Europa. Esse é um dos desafios muito grandes, isso lá levar-nos a outro debate muito maior e mais longo. Miguel Paes Maduro, só para esclarecer aqui que, de facto, o que me induziu em erro é que quando Pedro Passos Coelho chegou ao PSD ainda não era militante, só se tornou em setembro desse ano, ele chegou em abril, é um militante mais ou menos recente. Eu tornei-me militante, sim, eu era militante antes de ir para o governo. Antes de ir para o governo, antes do governo já era militante. Em setembro de 2010, mas não, e antes até do governo ser eleito. Mas foi só no ano em que Pedro Passos Coelho chegou ao governo. Eu já tinha sido militante antes do PSD, quando era jovem, só para explicar porque é que eu só fui nessa altura. É que eu era advogado-geral no Tribunal de Justiça da União Europeia e eu considerava que o exercício de funções de magistratura não era compatível com a militância do partido político. Quando deixei isso, entendi que devia ser militante do partido político, mas permaneci durante vários anos numa militância, não é oculta, mas... adormecida. Tranquila. Muito bem. Vamos então agora à fase do carne ao peixe. A primeira que queria colocar era para quem é que cozinharia um risoto na sua casa? Gouveia e Melo ou António Vitorino?
António Vitorino. É alguém que eu acho particularmente inteligente e conheço e gosto de discutir muito sobre temas europeus. Quem é que levaria para uma viagem gastronómica ao Peru? Luís Montenegro ou Pedro Passos Coelho? Pedro Passos Coelho foi o meu primeiro-ministro. Ainda por cima, eu sei que ele gosta mais de cozinha tradicional, ou às vezes gosta mais de cozinha com um bocadinho mais de inovação. Nós se calhar tivemos mais divergências em matéria gastronómica do que em matéria política, mas era ele que eu convidaria. Quem escolheria para fazer dupla consigo no pádel? António Costa ou Maria Luísa Albuquerque? Maria Luísa Albuquerque. Até porque gosto mais de duplas mistas no pádel também. Para terminar, quem é que indicaria para dar aulas no Instituto Universitário Europeu em Florença? André Ventura ou Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos. André Ventura foi meu aluno, foi um excelente aluno em Direito, mas as ideias dele, quanto ao funcionamento, concepção do sistema político e a visão de centralismo que ele tem e populista, do meu ponto de vista, é mais perigosa e, portanto, acharia que seria mais perigoso para os alunos terem até pela inteligência dele, um professor como o André Ventura do que do Dr. Pedro Nuno Santos. E para terminar, vamos à nossa sobremesa, que é para nos falar um pouco da música que nos trouxe e o porquê dessa escolha. Sim, eu trouxe uma música que é I Know You Know, dos Bonnie Light Horseman. Eu tentei trazer outra música, vocês não me deixaram. Sim, que é uma música do dizer. John Cage, que é o 4:43, são 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Porque Que ligasse a rádio e não ia... Porque eu acho que é o que o mundo precisa hoje, e sobretudo o mundo político às vezes precisa também um bocadinho de silêncio para as pessoas pensarem, não é? E é o objetivo da música de John Cage. Ele é uma música de silêncio, não é para fazer silêncio, é para as pessoas a partir do silêncio. Não é para suspender a democracia. Exatamente, por 4 não. minutos. É para as pessoas poderem pensar, Uma nova terem gestão mais do silêncio. oxigênio, se quiser, poderem respirar mais enquanto pensam. Não podendo ter trazido essa música, trouxe outra música que tem um bocadinho a ver com o estado da democracia e da política hoje em dia, que é I Know That You Know, uma música de contradições, porque a política hoje, eu acho que o grande problema da política é a dificuldade que as pessoas têm de formar as suas próprias posições e de conhecerem e compreenderem o mundo, porque é tanta a informação, é tanta a desinformação, é tanta a dimensão emocional da política, que isso torna tudo muito difícil e que leva a que muitas vezes os cidadãos peçam coisas contraditórias aos políticos e que os próprios políticos depois defendam e façam muitas vezes coisas contraditórias. Neste caso é uma música que fala disso no âmbito do amor, em que é mais fácil as pessoas compreenderem, mas se calhar, como a política hoje está tão emocional, é uma boa metáfora para o estado da política. E é assim que nos despedimos. De facto, o nosso coordenador técnico da rádio, Nuno Serra Fernandes, não iria permitir 4 minutos e 33 de silêncio, porque as pessoas desligavam e me davam distinção. Mas fica muito bem representado com esta música e a Bicho Isso Faz regressa, como sempre, na próxima semana. Obrigado. Muito obrigado.